Logo no começo do vídeo já deixe seu like, é sempre importante que a gente consiga atingir a marca de 250 likes em menos de uma hora. Esse é o número que faz a nossa comunidade de reflexão continuar crescendo. E hoje foi finalmente o dia que nós tivemos conhecimento do vencedor das eleições dos Estados Unidos e foi Joe Biden. Eu já anunciei aqui no canal, fiz um vídeo logo quando saiu o resultado. A minha divulgação foi primeiro do que do UOL e de outros veículos. Até a CNN Internacional teve a divulgação depois daqui do vídeo. Eu fiquei até com um pouco de receio, porque a The Associated Press soltou essa informação, eu estava acompanhando no Google, eu fiz o vídeo e dei a notícia, e depois a CNN acabou confirmando, ainda bem que eu não caí numa pegadinha, mas a gente teve esse privilégio, vamos dizer assim, aqui no YouTube. E é claro que nós vamos ter impactos para o Brasil, porque muda o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump foi derrotado no voto popular e no voto dos delegados, e Trump era um aliado de Bolsonaro, pelo menos era assim que Bolsonaro encarava o presidente dos Estados Unidos. A onda que favoreceu Bolsonaro também veio, essa onda vermelha que acabou levando a Argentina, os Estados Unidos em 2016 e resultou também na vitória de Bolsonaro e outros tantos políticos de direita no Brasil. Muitas pessoas estão analisando os impactos e falando que foi uma derrota de Bolsonaro, a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos. Mas eu acho que nós temos que analisar isso com muita calma nesse momento. Eu considero uma derrota para Bolsonaro do ponto de vista político, mas do ponto de vista eleitoral vejo que ainda é muito precoce. Por que é uma derrota do ponto de vista político? Porque Donald Trump era alguém que dava guarida para Bolsonaro. Bolsonaro ecoava muito as ações de Donald Trump, o modo de agir. Bolsonaro já tinha um modo combativo, um modo agressivo, a política do confronto que tanto nós falamos aqui no livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. Mas com a consultoria do Steve Bannon, Bolsonaro lapidou e ficou bem parecido com o Donald Trump. Tanto que alguns falavam que Bolsonaro era o Trump dos trópicos, mas isso já ficou para o passado. E por que é uma derrota política? Porque ele perde esse espelho que ele tinha. Era uma visão de mundo que Bolsonaro e Trump compartilhavam, aquela visão mais agressiva, anti-comunidade internacional, todas aquelas histórias. Isso faz com que o Brasil fique politicamente isolado nesse tipo de visão de mundo que é a visão de mundo do Ernesto Araújo. Então Bolsonaro vai ter que rever, se reposicionar globalmente agora que Donald Trump já não dá mais a devida cobertura das ações para Bolsonaro, porque antes era fácil, nós estamos seguindo o grande irmão do norte, nós estamos apenas replicando o que os Estados Unidos está fazendo, agora nós não temos mais essa referência. Então, do ponto de vista político, de fato, é uma derrota. Agora, do ponto de vista eleitoral, como eu falei, nós precisamos ter um pouco mais de calma. É claro que você vai dizer, olha, o povo americano escolheu o Joe Biden, o povo americano derrotou Donald Trump. Isso indica que os Estados Unidos não querem mais esse tipo de presidente. Isso mostra, dá um indício que o mundo não quer mais esse tipo de governante. Aí você vai citar Marx, onde os trabalhadores da bandeira listrada apontarem, o mundo vai atrás. Só que nós temos que ter um pouco de parcimônia e muita calma nesse momento. Pelo seguinte, em 2016, Trump também havia perdido no voto popular, mas ele levou a eleição. Então você pode até mesmo dizer, olha, pode ter sido no voto popular, Trump perdeu, mas nos estados ele acabou vencendo, então a vontade da maioria dos estados importantes dos Estados Unidos fez com que Trump vencesse a eleição. Então houve uma derrota no voto popular, mas onde de fato importava, Trump venceu. E agora houve uma derrota também no voto popular, o recorde do Joe Biden, uma lavada nos delegados. Você pode dizer isso. E muitas pessoas estão dizendo. Só que nós temos que olhar também para a votação de Donald Trump. Da mesma forma que Joe Biden ultrapassou os 70 milhões de votos e se tornou o presidente mais votado na história dos Estados Unidos, Donald Trump também ultrapassou os 70 milhões de votos e é o segundo presidente mais votado na história dos Estados Unidos. Donald Trump recebeu quase 71 milhões de votos. É muito, mas muito voto. Essas pessoas, 71 milhões, votaram em Donald Trump em uma votação histórica também para ele. Então nós temos que colocar aí, abaixar um pouco a poeira e começar a olhar esse número.
O que importa para nós brasileiros do ponto de vista eleitoral é justamente os 70 milhões que votaram em Donald Trump. Isso mostra que o trumpismo, que a forma de Donald Trump governar, que a forma de Donald Trump se portar como presidente é uma forma aprovada por quase 50% da população americana. Quase metade dos Estados Unidos aprova a forma de Donald Trump governar. Mais de 70 milhões de pessoas aprovam a forma de Donald Trump governar. Isso é um ponto que nós precisamos ficar atentos. E existe uma outra questão também na eleição dos Estados Unidos. O que derrotou Donald Trump, vendo tudo o que aconteceu, foi justamente a Covid-19. Se não houvesse Covid, possivelmente Trump venceria essas eleições. Então, eleitoralmente, não temos muito o que falar a respeito de Bolsonaro. Por isso que eu disse que não tem como dizer que foi uma derrota eleitoral, porque o trumpismo está ainda vivo. Não houve uma ruptura direta com essa forma de governo, porque a Flórida votou favorável ao Donald Trump. Estados que geralmente votam em partidos republicanos continuaram votando em Donald Trump. E quando você olha o mapa eleitoral, você vê cidades populosas votaram em Joe Biden, mesmo em estados que são estados republicanos, como por exemplo o Texas. No Texas, as cidades mais populosas votaram em Joe Biden. Quem votou em Trump foi justamente o americano caipirão, o tiozão, o americano médio, que hoje é a raiz e a base do bolsonarismo, o brasileiro médio. Então, esse tipo de eleitor que levou o Donald Trump à vitória em 2016, que levou o Bolsonaro também à vitória, que é a base do bolsonarismo, continua concordando com esse tipo de ideia. Não houve uma ruptura com o trumpismo, não houve uma ruptura com essa nova direita. O que nós podemos ter é, como eu falei no meu vídeo de ontem, apenas um pêndulo que se ajustou um pouquinho para cá, mas ele pode muito bem voltar para a direita a qualquer momento. E isso é algo que nós precisamos observar. A chave são os 70 milhões que votaram em Donald Trump. Isso nós precisamos observar. Existe um outro fator aqui no Brasil que as pessoas estão considerando, que é o auxílio emergencial. Eu também considero muito. Mas há uma questão que o auxílio emergencial precisa ser considerado também. Pelo seguinte, nós sabemos que o auxílio emergencial não vai ter como ser prorrogado por mais 2 anos. O que pode ser feito é uma substituição do auxílio emergencial por um Renda Brasil, Renda Cidadã, Bolsa Família, enfim. Algo para perpetuar o auxílio emergencial. Só que se Bolsonaro conseguir fazer isso no meio do ano que vem, que é mais ou menos o tempo que ele levaria para aprovar esse projeto, porque em 3 meses, no primeiro trimestre do ano que vem, ele não vai conseguir aprovar. Você tem um estímulo nesse primeiro momento. E para o auxílio emergencial, Bolsa Família, Renda Cidadã, enfim, para que ele possa de fato ser utilizado como instrumento eleitoral, você vai precisar dar um segundo estímulo, porque já está muito longe da eleição. Você dá o estímulo com a criação. Passados alguns meses, isso já é caracterizado como dado. Então, o que Bolsonaro teria que fazer? Teria que jogar dizendo que o outro candidato vai retirar o auxílio emergencial. Aí você dá um outro estímulo, que é o estímulo do medo, isso lá nas eleições. Bolsonaro pode apostar nisso eleitoralmente. Ele pode apostar nisso. É uma estratégia de campanha. Agora, o próprio João Santana, na entrevista ao Roda Viva, disse algo que eu concordo com ele. Porque nós fizemos um livro descrevendo o Bolsonaro. O Bolsonaro, nos 30 anos de vida pública, ele sempre funcionou como sendo alguém agressivo, como sendo alguém do exagero, como sendo alguém ultrajante. Ele tem conteúdo para isso. Mas ele não tem conteúdo para ser ultrajante numa mão e ser o herói social na outra. Ele não consegue fazer isso, ele não tem respaldo, ele não tem conteúdo para fazer isso. Então nós temos que também observar como ele vai chegar eleitoralmente em 2022. Se ele vai querer ser o herói moral ou se ele vai continuar sendo o agressivo, o mestre do insulto, como ele sempre foi nos últimos 30 anos. E mesmo sendo uma derrota política para Bolsonaro, ele não liga para a política. Bolsonaro ele só liga para a questão eleitoral, porque ele é um deputado federal do baixo clero. Então, mesmo sendo uma derrota política, não vejo como Bolsonaro tão preocupado assim. Não vejo, porque o que importa para ele é simplesmente a questão eleitoral. E se ele olhar
Donald Trump é o segundo presidente mais votado da história dos Estados Unidos. O segundo presidente mais votado, 70 milhões de votos. O trumpismo ainda está vivo, e bem vivo. Vamos ver quais serão as próximas ações do Bolsonaro. O que ele pode acabar cometendo é um erro estratégico. Se ele mudar a forma dele governar, ele pode acabar se prejudicando, porque a forma dele governar é justamente essa, do confronto, do embate. Ele perde o gás que enche o balão dele. Ele perde aquilo que faz com que ele, Bolsonaro, consiga tocar no inconsciente das pessoas, da mesma forma que Trump fez no discurso dele. Então, aqueles que estão dizendo que é uma derrota para o Bolsonaro, vamos com calma. Vamos com calma mesmo. Pode ter sido um choque de realidade. Mas vendo 70 milhões votando em Donald Trump, e outra coisa, lá, como são praticamente dois partidos, sei que tem outros, mas são até o Kanye West, que saiu como presidente da República, mas são dois partidos, você automaticamente já tem o anti-republicano ou o anti-democrata. Aqui nós não temos isso. E nós não temos ainda o anti-Bolsonaro. E quanto mais tempo demora para surgir o anti-Bolsonaro, mais difícil fica para derrotá-lo na eleição. E para ele é só isso que importa. Mas eu quero ouvir a sua percepção, porque essa é a minha análise. Deixa aqui, por que vocês acham que 70 milhões de pessoas votaram em Donald Trump? O segredo para 2022 é seguir os 70 milhões. Sigam os 70 milhões. E também me sigam no Twitter, que é @profileoficial.